São centenas os jogos que hoje fazem um sucesso tremendo entre a molecada, né? Jogos que criam legiões de fãs e comunidades gigantescas. Free Fire, Fortnite são um dos exemplos aí mais famosos entre essa galera. Porém, em 2005, era outro jogo que dominava o mercado. Guitar Hero foi lançado e logo ocuparia a casa da maioria das pessoas e revolucionaria o mundo dos jogos. Mas assim como muitas grandes empresas, acabou sofrendo uma decadência por conta de sua ganância. Pensando nisso, hoje nós iremos contar toda a trajetória do aclamado joguinho da guitarra, o auge e a queda de Guitar Hero. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Jogos de celulares, né, chegaram para tirar qualquer um do tédio, né, seja na espera do busão ou no atendimento ali, na sala de atendimento de um dentista, né, os games mobile são um dos melhores entretenimentos que a gente tem. Mas, diferente de hoje, antigamente, parte da diversão ficava em casa, com aparelhos do tipo PlayStation que dominavam o mercado. E um dos jogos que ficou mais famoso nessa época foi o Guitar Hero, lançado em 2005. Só que infelizmente a obra teve um final bem lamentável, que não reflete em nada o sucesso que foi. O surgimento de Guitar Hero. A série Guitar Hero começou quando a distribuidora de jogos chamada Red Octane fez uma parceria com a empresa Activision. Eles entraram em contato com a desenvolvedora de jogos eletrônicos chamada de Harmonix Music Systems, e lá eles falaram então sobre um projeto que tinham. A ideia era criar um jogo musical que funcionasse em conjunto com um controle especial em forma de guitarra elétrica. A desenvolvedora Harmonix já tinha sua fama na indústria e era conhecida por jogos do mesmo gênero musical, como o Frequency, o Amplitude e versões diversas do Karaoke Revolution. Bom, vendo os dois primeiros aí da lista, fica um pouco claro de onde saiu, né, a inspiração para a criação do fenômeno Guitar Hero. Eles sempre ganharam elogios do público com relação aos seus jogos por permitirem que os jogadores criassem e tocassem músicas com um controle DualShock, como se fosse um instrumento musical. Um time da empresa tinha acabado de terminar um jogo chamado de Antigrav e acharam a ideia de criar o Guitar Hero interessante. Não demorou muito para o projeto ser aceito e o orçamento que tiveram foi de $1 milhão. Já existia um jogo chamado de Guitar Freaks da Konami, que também serviu de inspiração para os caras. Porém, a Red Octane e a Activision tiveram uma sacada diferente. Resolveram desenvolver um controle próprio para o jogo. Ao invés de ter as letras de cada uma representando aí uma cor, por que não desenvolver um controle no formato de uma guitarra de verdade? Sendo assim, nasceu a famosa guitarra, que foi baseada no modelo real Gibson SG. Apesar de acharem que o jogo seria só mais um no meio desses jogos de música, né? Essa inovação fez toda a diferença na época. A ideia era genial, eles ganhavam grana com a venda dos jogos e ganhavam com a venda do periférico. O sucesso de Guitar Hero. O jogo, lançado no dia 8 de novembro de 2005, se tornou o maior sucesso da época. Suas principais características eram poder usar a guitarra para jogar, que era o diferencial, escolher a dificuldade e o personagem, além de escolher entre 30 músicas de rock, de 1960 até 2005, fora as faixas bônus. E se você fosse bem, ainda tinha a chance de ser considerado um astro do rock, mas poderia também ser vaiado. A fama foi tanta que o reconhecimento não veio só para o jogo, mas foi um grande marco também para o rock no geral. A ideia de parecer que você está literalmente em um show de rock e com músicas de bandas clássicas aumentou o engajamento do gênero. Ainda existia dentro do jogo o modo carreira, onde o jogador e uma banda viajavam por várias áreas de performance fictícia e jogavam tocando o total de 4 ou 5 músicas. Se você completasse esse modo do jogo, desbloquearia as músicas para serem tocadas nos outros modos. Foram mais de 2 milhões de unidades vendidas e um ano depois, em novembro de 2006, foi lançado o Guitar Hero 2 para PlayStation 2 e com 64 novas músicas. Pouco tempo depois, em abril de 2007, lançado para Xbox 360 com mais de 90 músicas para você escolher. A
A nova atualização não teve muitas outras mudanças, né, além das músicas novas e do gráfico um pouco melhorado. Inclusive, para os fãs de Supernatural, tinha até a música clássica ali de início de temporada, né? Carry On Wayward Song. Vocês, quem curte Supernatural tá ligado. Carry on wayward song, don't you cry no more. Bom demais, bom demais. Mais uma vez o jogo ultrapassou todos os limites e vendeu aí mais de 8 milhões de unidades. O nome Guitar Hero ganhou um reconhecimento enorme e com o sucesso das duas primeiras versões do jogo, não pensaram duas vezes para lançar uma nova atualização. No mesmo ano, em 2007, no dia 23 de julho, lançaram um spin-off do jogo, Guitar Hero Encore Rocks the 80s, para PlayStation 2, e esse foi o último jogo da série desenvolvido pela empresa Harmonix. Foi a partir daí que a decadência começou. A queda de Guitar Hero. Quando lançado o jogo, o hype estava enorme por causa das outras duas versões. Porém, as pessoas acabaram se decepcionando com a falta de inovação, já que basicamente o jogo era igual ao anterior, mas com músicas diferentes. Além de que o novo jogo contava com o mesmo número de músicas da primeira versão do jogo. Eram 30 músicas e nada de músicas bônus. Para ter uma noção de como o negócio foi sério, o Guitar Hero Encore vendeu pouco mais de 1 milhão de unidades, uma grande diferença das 8 milhões de cópias vendidas nos jogos anteriores. Porém, a Activision não se deu por vencida e em 28 de outubro de 2007 lançaram Guitar Hero 3 Legends of Rock para PlayStation 2, que foi desenvolvido pela Buddy Cat Creations. Também fizeram para PlayStation 3, Xbox 360, Wii e PC, esses já sendo desenvolvidos pela empresa Neversoft. O jogo manteve ao máximo a jogabilidade e estrutura dos jogos anteriores e desta vez o repertório foi escolhido a dedo. Foram 70 músicas clássicas e famosas, o que era um pedido dos fãs do jogo. Também teriam umas 20 que poderiam ir sendo compradas conforme fosse ganhando os pontos ali na jogatina. Vieram mudanças como a melhora da interface e os locais dos shows, que foram redesenhados, mas sem perder aquela padronização dos jogos anteriores. Além de 2 personagens novos, e um deles era o Slash, do Guns N' Roses. Uma das músicas que receberam interpretações originais foi a Welcome to the Jungle da banda, e também a Even Flow, do Pearl Jam. O controle em forma de guitarra dessa vez era baseado no modelo real Gibson Les Paul, e com a novidade tecnológica de ser sem fio, né, uma tecnologia wireless, era uma revolução para a época. Também dava para duelar com o seu amigo, mas dessa vez tinha a chance até de atrapalhar ele durante o show. O Guitar Hero 3 foi um sucesso, o público gostou muito, as pessoas diziam que esse foi o melhor jogo da franquia. Já as vendas, mais de 16 milhões de unidades, só que a ganância iria fazer com que tudo isso mudasse. Em 22 de junho de 2008 foi lançado o Guitar Hero On Tour para Nintendo DS e desenvolvido pela Vicarious Vision. A lista de músicas era grande, fizeram até um controle periférico com 4 notas, que se encaixava no videogame portátil. Mas eles também sofreram dificuldades, que no caso era o desconforto causado pelo controle e pelo pouco espaço virtual. O jogo ficou maior do que o portátil poderia suportar. De modo geral, as características do jogo eram as mesmas que as anteriores, só quiseram adaptar o videogame para um console portátil. Em 29 de junho, pouco tempo depois do jogo para Nintendo DS, foi lançado o Guitar Hero Aerosmith, mais um spin-off, né? Dessa vez para PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, PC, Xbox 360. O jogo foi todo feito inspirado no tema da banda pop rock, né, Aerosmith. Eram 40 músicas oficialmente e no modo carreira tinham vários lugares onde a banda já tinha tocado, o que mostrava ali a trajetória deles até o sucesso. Os integrantes até ajudaram a desenvolver os movimentos dos personagens para que tudo ficasse o mais fiel possível. E o que impressionou os fãs foi o fato de poder jogar com a banda toda, o guitarrista, baixo, vocal, bateria.
os caras estavam frenéticos, né? Tanto que no final de outubro de 2008 veio o Guitar Hero World Tour para Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii. Vieram 84 músicas na trilha sonora, novos personagens, a chance de personalizá-los, e nessa versão do jogo era possível até montar a própria música. Entre as músicas novas veio até uma do Rei do Pop, do Michael Jackson. Porém, os pontos positivos não estavam ajudando tanto assim a franquia de jogos. Em 2007, surgiu o jogo Rock Band, que surgiu em parceria com a Harmonix e a MTV Games, e que virou um concorrente direto do sucesso Guitar Hero. Rock Band vendeu muito, já que tinham mais opções de instrumentos e músicas. Eu lembro que o Rock Band, se eu não me engano, cara, você poderia, se você quisesse, comprar a bateria, né? E aí você, ao invés de ser na guitarrinha, você ia tocando a bateria. Então assim, os caras inovaram, tinha teclado também, então foram além, né, do Guitar Hero. E para ajudar, né, a World Tour foi a versão do jogo onde só dava para se jogar com a guitarrinha, o que fez muita gente desanimar, já que a guitarra não era aquela coisa super acessível para geral, né, principalmente por conta do valor. Então muita gente não continuou jogando por isso, mas mesmo assim as vendas passaram de 10 milhões de unidades. Apesar de as vendas terem tido aquela queda, ainda estava ok, né? Mas não satisfeitos com tanto lançamento que já tinha acontecido, no dia 14 de novembro de 2008 lançaram o Guitar Hero On Tour Decades para DS. Em setembro de 2009 era lançado o Guitar Hero 5. A novidade da vez era o modo Party Play, onde o jogador conseguia trocar de instrumento e de dificuldade no meio da música se quisesse, além de 80 músicas, novos personagens, as mudanças de sempre. E de mais de 10 milhões, as vendas caíram para 4 milhões. Acredito que essas mudanças não estavam incentivando muito a galera a querer comprar o jogo. Já em setembro de 2010 veio o Guitar Hero Warriors of Rock para PS3, Wii, Xbox 360, e esse foi o último jogo da série Guitar Hero, produzido pela Neversoft, já que os jogos musicais sofreram uma grande queda no ano de 2009. Isso fez a Activision dissolver a Red Octane e a Neversoft da divisão do jogo. Além do Guitar Hero Anchory Rocks the 80s de 2007, do Aerosmith lançado em 2008, ainda tiveram alguns outros spin-offs da série de jogos, como o do Metallica, Smash Hits e o Van Halen. Além das inúmeras versões modificadas do jogo, né? Que a galera montava aí, tinha até a versão brasileira, com música brasileira, com um pagodinho, com samba, era um negócio loucura total, né, cara? Fora as versões para celulares, né? Lembra que contei da queda de venda dos jogos desse modelo em 2009? Então, muito disso veio porque as empresas de games acabaram aproveitando o hype, né, e deram aquela saturada mesmo na galera. Incluindo o próprio Guitar Hero, que foi lançando um jogo atrás do outro, né, quase todos sem nenhuma atualização que realmente fizesse as pessoas que compraram o jogo ter aquela sensação, né, de dinheiro bem gasto, aquela sensação de surpresa, né? Bom, depois da queda, a Activision ficou um bom tempo sem lançar nada, já que não estava compensando mais. Só em novembro de 2015 resolveram voltar com o Guitar Hero Live, que foi desenvolvido pela Freestyle Games e publicado pela própria Activision. Esse Guitar Hero, cara, não vingou não vingou. Era os bonequinhos que a gente gostava de ver tocando, aí mudaram pros caras mesmo, de verdade, tá ligado? Como se fosse o show dos caras mesmo, né? Ao vivo lá, as pessoas. Então, enfim, deu muito certo não. O jogo foi lançado para as maiores plataformas, né? Mas as vendas não chegaram nem perto de atingir as expectativas. Tanto que a produtora nem divulgou os números oficiais das vendas para não passar vergonha, né? Foi tão feio que, de acordo com os relatórios obtidos pelo site Gamer Informer, a Freestyle Games, o estúdio responsável, né, sofreu com várias demissões pouco tempo depois do lançamento e passou uma grande reestruturação. Apesar de ser um bom jogo, o maior problema de Guitar Hero Live foi ter focado apenas no modo online, deixando aí de lado a parte aí de single player, né, a parte da galera jogar sozinho em casa, né. Isso gerou muito desinteresse também, afastou o público e pouco tempo depois foi um enorme fracasso, né. Após essa decepção, a Activision pelo jeito deixou de lado, né, e até hoje a gente não viu mais nenhum outro jogo da franquia, o que é uma pena de certa forma, né, já que o Guitar Hero fez parte da infância de muita gente, né. Eu mesmo me recordo de bons momentos jogando ali, tocando os maiores clássicos do rock, né? No meu DualShock mesmo, não tinha grana para comprar a guitarrinha, mas era muito divertido. Mas me diz você já jogou Guitar Hero alguma vez em sua vida? Gostava do joguinho? Sabia de toda essa história aí por trás, né, da franquia? Você acha que poderia voltar à franquia ou deve ser enterrada de vez? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!